Desde quinta-feira, quando o governo federal anunciou que você teria direito a resgatar o dinheiro que estava depositado nas contas inativas do Fundo de Garantia, muita gente tem falado sobre esse assunto. Nós mesmos, aqui no Jornal da CBN, seja pelo Twitter, seja no nosso Facebook, seja através do e-mail, recebemos várias perguntas com dúvidas sobre este assunto. E por isso a gente convidou o Mário Avelino, que é presidente do Instituto Fundo Devido, para que a gente tenha algumas orientações ainda sobre esse fato. Lembrando que essas regras só entram em vigor lá a partir de fevereiro, ou seja, não é para tirar o dinheiro agora, não tem como tirar esse dinheiro agora. Mas é bom já ir se preparando. Mário Avelino, muito obrigado desde já pela sua gentileza de atender o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então deixando claro o seguinte, o que disse a regra anunciada pelo governo em relação a saque no Fundo de Garantia? Bom, então, primeiro colocar que é uma medida provisória e como medida provisória, ela entra em vigor de imediato. Então ela diz duas coisas. A primeira, como você falou, sobre o saque das contas inativas, e a Caixa Econômica, que é o operador, a partir de fevereiro, deve divulgar o calendário. E esse calendário, provavelmente, não estou afirmando, vai ser similar ao calendário do PIS, aquelas pessoas que recebem o abono pela data de nascimento. Mas, em fevereiro, a Caixa vai começar a divulgar e acreditamos que, a partir de fevereiro, o trabalhador que tem conta inativa vai poder sacar esse dinheiro. Ou seja, apesar de ser medida provisória, entra em vigor agora, saque mesmo só a partir de fevereiro. Isso, porque a Caixa Econômica, que é o agente operador, ela vai estar se preparando, mas a partir de fevereiro, no carnaval, o trabalhador já vai ter um dinheiro a mais. E esse dinheiro é importante também para a economia brasileira, que está precisando de estímulo para voltar a crescer, né? Claro. Mário Avelino, o que caracteriza uma conta inativa? São duas situações. A mais tradicional é que o trabalhador ele pede demissão, e pelo esse fato ele não pode retirar o fundo. Agora, essa conta continua rendendo juros e atualização monetária. A segunda situação é um pouco mais rara, é quando o trabalhador é demitido por justa causa. Ou seja, quando ele é demitido por justa causa, ele também não saca o fundo e aquela conta se torna inativa. Então são duas situações. O fato de eu voltar a trabalhar não significa que aquela conta volta a ser ativa. É importante a tua pergunta, Milton. Cada empresa trabalhada é uma conta no Fundo de Garantia. E, complementando a pergunta anterior, a conta inativa é porque ela deixa de receber depósito naquela empresa que eu trabalhava pelo fato de ter saído. Então, eu pedi demissão na empresa A. Um mês depois entrei na empresa B. A empresa B é uma nova conta e aquela conta torna-se uma conta inativa totalmente independente. Porque uma conta de fundo de garantia tem dois atores. Um é o trabalhador, que é o beneficiário, e o outro é a empresa que faz o depósito. Então isso é a conta inativa. Agora, é importante destacar que só sacará contas inativas que estão inativas até o dia 31 de dezembro de 2015. Quem pediu demissão a partir de 2 de janeiro de 2016, essas contas continuam na regra antiga, que é o quê? Eu tenho que ficar, para sacar uma conta inativa, há 3 anos, tem que ficar 3 anos fora do regime do fundo de garantia, e quando eu fizer aniversário, no mês de aniversário eu poderei sacar. O que quer dizer ficar fora do regime do fundo de garantia? Um exemplo, eu pedi demissão na empresa X, e fui ser autônomo, então eu não tenho depósito, ou fui ser estatutário, ou fui ser cooperativado. Então eu fiquei durante 3 anos em uma nova empresa sem receber depósito. Então isso é o que caracteriza uma conta, quer dizer, isso é a condição de saque que havia e continua existindo para as contas inativas a partir de 1º de janeiro de 2016. Agora, até 2015, todas serão sacadas. Tá certo. Aliás, o Jones Manfred, que é nosso ouvinte, tinha perguntado exatamente o seguinte: tem uma conta inativa do ano de 2006. Ele não pode sacar porque está fora desse prazo ao qual você se referiu. Vale até 31 de dezembro de 2005.
A Solange escreveu para cá, diz assim: trabalho em uma empresa há quase 9 anos. Ano passado fui transferida para outra empresa do grupo e não houve rescisão, somente a transferência, porém não é uma filial. Nesse caso, existe a possibilidade de eu sacar meu fundo de garantia, que ficou retido lá até o ato da transferência? Não. E a pergunta dela também é importante para os outros ouvintes, é o seguinte: quando há um grupo de empresas, pela lei pode haver duas situações quando a pessoa é transferida. A gente chama transferência com ônus ou sem ônus. Com ônus, a pessoa é demitida e vai receber tudo, inclusive é uma demissão sem justa causa, e sacará o fundo de garantia. E quando é sem ônus, a empresa nova para a qual ela vai do grupo é que vai assumir todas as obrigações trabalhistas. Então a conta dela é transferida e continua uma conta ativa, não é uma conta inativa. Perfeito. Outra questão que se coloca aqui, o seguinte: a Helena, pedi demissão há quase 4 anos, estou num outro emprego há 10 meses. Posso sacar o fundo de garantia do outro emprego. Aí se encaixa exatamente naquilo que você vinha explicando. Perfeito, porque a conta dela se tornou inativa antes de 31 de dezembro de 2015. Então ela está dentro da regra de poder sacar. Dúvida que tem surgido com frequência desde o dia do anúncio. O Roberto aqui talvez resuma isso. O Roberto Tiaralo, que escreveu para cá. Ele tem uma conta inativa desde 1994, pois pediu demissão. Em 2000 optou por destinar metade dessa conta para o fundo Petrobras. Tem o fundo Vale também, que era uma possibilidade. Esse montante está atrelado a essa conta inativa. Se ele resgatar o fundo, ele pode pegar lá pela conta inativa ou não? Pergunta dele é importantíssima. Sim, porque a regra de quem investiu na Vale ou na Petrobras, quando ele investiu no exemplo dele, ele tinha uma conta inativa e poderia até ter outras contas ativas ou até inativas. E ele pôde, à época, investir parte dessa conta. Então, se ele vai agora no banco que ele fez o investimento e pedir o resgate, esse dinheiro volta para a conta do fundo de garantia, nessa conta inativa, e ele, ao sacará a totalidade da conta, que é a metade que havia com rendimento, mais todo o resgate da conta do fundo de garantia. Perfeito, ou seja, porque isso aí resolve um problema de muita gente aqui que fez esse Sem investimento. É importante destacar, Milton, quando houve o leilão da Petrobras no ano de 2000, 312 mil trabalhadores investiram parte do fundo na Petrobras. Hoje, estima-se que na Petrobras ainda tenha talvez uns 50 mil trabalhadores com aplicação vigente. Quando houve a Vale do Rio Doce, em 2002, foram 700 mil trabalhadores que investiram. Desse total, estima-se que pelo menos aí deve ter uns 150 a 200 mil trabalhadores. Porque nesse período muita gente sacou, porque se aposentou, comprou um imóvel, foi demitido, etc. Então, esse trabalhador que ainda tem investimento, ele tem a oportunidade, é uma opção, obviamente, de resgatar e saber que vai sacar. Agora, importante reforçar, somente contas inativas até o dia 31/12/2015. Essa é a data-chave. Em relação ainda a contas inativas, a Tereza Cristina tem uma outra situação. Os pais dela morreram, mas tinham um fundo de garantia. Tenho a carteira de trabalho deles. Será que nesses casos também posso resgatar o dinheiro das contas inativas? Bem, a primeira observação é que quando o titular da conta morre, os dependentes legais podem sacar de imediato. Então não existe conta, não tem que esperar nada de conta inativa. O que existe é o desconhecimento daqueles dependentes que podem sacar de imediato. Inclusive hoje as empresas, já há muito tempo, quando um trabalhador falece, elas comunicam os dependentes legais para sacar. Então ela já poderia ter sacado desde a data de falecimento do pai dela. Os pais. Então é importante reforçar o seguinte: falecimento do titular da conta, os dependentes, seja esposa, filhos, os pais, quem for dependente legal, já dá entrada para sacar esse dinheiro, não tem que ficar lá. Agora, se ele esquecer, torna-se efetivamente uma conta inativa que pode ser sacada agora. Agora, independente de esperar fevereiro, ela já pode, se quiser ir hoje na Caixa Econômica, dar entrada, em 5 dias esse dinheiro vai ser sacado. Tá certo. O Luiz Mascarenha pergunta ainda o seguinte: quem tem créditos complementares vai poder sacar?
sim, se for um crédito de uma conta inativa. Nós estamos falando, desculpa, nós estamos falando de créditos complementares, é aquele dinheiro de plano verão, plano Collor, que perfeito. Aí foi recalculado, o dinheiro aparece lá na conta depois. Vamos lá. Os expurgos dos planos verão e Collor, aquele trabalhador que quando houve o crédito na conta dele, a conta era inativa, ele não pode sacar, então o dinheiro foi creditado na conta, então quando ele for sacar essa conta inativa, ele sacará também os expurgos dos planos verão e Collor que foram creditados nessa conta. Então ele vai sacar a totalidade. O saldo que havia na empresa mais os expurgos, porque mais uma vez é importante destacar o seguinte, como eu falei inicialmente, cada empresa trabalhada é uma conta no fundo de garantia. Então quando houve o expurgo, vamos dar um exemplo que esse ouvinte, ele trabalhou de 80 a 85 na empresa A, que foi antes dos expurgos, porque o primeiro foi em 89, plano verão, e o Collor 1 foi em abril de 90. E ele pediu demissão da empresa A. Aí entrou na empresa B em 86, trabalhou até 88, pediu demissão. Essas duas contas receberam crédito do expurgo. E hoje, quando ele for sacar essas duas contas, sacará o saldo mais os expurgos dos planos verão e Collor. Tá certo. Bom, Mário Avelino, nessa última aqui eu vou me alçar aqui em responder, você só me confirma, tá? Mas é que eu acho que eu já sei a resposta. Porque a Lúcia quer saber o seguinte, já tem R$4.000, queria saber se só podia sacar R$1.000, quando vai pegar o resto do dinheiro? Pode pegar todo o dinheiro, é que no início o governo chegou a falar nesse limite de R$1.000, mas voltou atrás. Todo o dinheiro que tiver na conta inativa você pode retirar, é isso, não é? Ele vai sacar 100%, seja 100%. R$10, seja R$100.000, inclusive há pessoas que tem saldo em conta inativa de mais de R$100.000. É mesmo? Porque conta inativa, vou dar um exemplo. De repente uma pessoa trabalhou 20 anos, ganhava um bom salário na empresa X, teve uma oportunidade de um outro negócio, outro emprego e pediu demissão. Só que ele foi para outra empresa e continua trabalhando até hoje. Então ele não ficou 3 anos fora do regime, ele tem um bom dinheiro. E aí tem um dado importante, aproveitando essa pergunta, seguinte. A imprensa tem divulgado que vai ser disponibilizado de contas inativas de 30, tem uns casos falando até 40 bilhões de reais, e que beneficiará 10 milhões de trabalhadores. Existe uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que, conforme o estudo que nós temos, esse número pode chegar a mais de 20 milhões de trabalhadores. Por quê? Existe um total de 94 milhões de contas inativas. Fazendo um cálculo que, em média, que é uma média até muito pessimista, que cada trabalhador tenha 4 contas inativas, que não é o normal. Nós temos se eu pegar 94 milhões de contas e dividir por 4 contas em média para o trabalhador inativo, nós teremos 23 milhões de contas de trabalhadores que deverão sacar esse dinheiro. A notícia ruim é que o governo divulgou, isso daí a empresa divulgou, não, o governo divulgou 30 a 40 bilhões, são somente 19 bilhões e meio. E por que eu afirmo isso? Porque anualmente a Caixa Econômica, ela divulga o balanço anual do Fundo de Garantia. E lá, ela divulga o total de contas inativas, quantidade e valores. E a quantidade existente de contas inativas até 31 de dezembro de 2012, o valor correspondente são 94 milhões de contas e 19 bilhões e meio de reais. Então não são 30, não são 40. Agora, o número de trabalhadores vai ser o dobro, no mínimo 20 milhões de trabalhadores. E eu queria fazer um destaque também, Milton, seguinte, é importante também o ouvinte saber, nós começamos a entrevista falando que é o assunto pontual, que é a conta inativa, mas a medida provisória que foi editada quinta-feira, ela também já torna lei a distribuição do lucro de 50%, todo ano o Fundo de Garantia tem lucro, é lucro líquido. Em 2015, o Fundo de Garantia teve um lucro de 13,3 bilhões de reais. Só que todo esse dinheiro até hoje vai para uma conta do fundo chamada Patrimônio Líquido, que no fundo ela pertence ao governo. Se o Fundo de Garantia acabar hoje, esse dinheiro vai para o governo. E hoje tem 100
bilhões de reais. E o trabalhador tem 400 bilhões. Então, o fundo de garantia tem um total de 500 bilhões. O que é importante, que já vai acontecer em agosto de 2017. O lucro líquido de 2016, que já está sendo estimado em 15 bilhões, metade dele vai ser distribuído para a conta do trabalhador proporcional ao saldo dele. Então, anualmente, a partir de 2017, todo ano o trabalhador vai ter, além do rendimento do fundo de garantia, a distribuição de lucro, porque já que é o dinheiro dele que é investido e dá lucro, é justo dele, que esse dinheiro vá para o bolso dele. Eu até sugiro, obviamente, uma outra, se for uma oportunidade da entrevista, para explicar melhor ao trabalhador, e ele vai ter um rendimento maior a partir de 2017. Faremos isso com certeza. E essa regra é importante destacar que foi uma campanha de abaixo assinado que começou em janeiro de 2007, há 10 anos atrás, pela ONG Instituto Fundo Devido ao Trabalhador. Então, uma luta de 10 anos que a gente, neste momento, é coroado com uma vitória pela persistência e a participação da sociedade civil. Então, não é não foi que o governo criou. O governo atendeu uma demanda de uma campanha de abaixo-assinado da sociedade brasileira, dos trabalhadores brasileiros, que levantou milhares de assinaturas à época. Mário Avelino, obrigado pela sua gentileza e esclarecimentos, um bom dia. Eu que agradeço a atenção. Hamilton, desculpa, eu só ter uma pergunta importante que não foi feita na questão da continuativa. Como o trabalhador pode já ver o saldo dessa conta, para já saber o dinheiro que ele vai sacar? Ele vai ao site da Caixa Econômica, fgts.gov.br, ele pode se cadastrar e tirar um extrato de todas as contas, ou até por um aplicativo na internet. Então ele já vai saber se tem conta de fato e qual é o valor até o momento para ele já se planejar. Já se programar. E outra coisa, ele pode ter a infeliz surpresa, a ingrata surpresa de não achar nada, porque ele pode ter trabalhado em uma empresa que nunca depositou. Se ele saiu da empresa pelo menos e ainda não tem 2 anos, ele pode entrar com ação trabalhista contra a empresa. Se passou de 2 anos, infelizmente, tem que aguardar que o governo consiga cobrar esse dinheiro. Então, por isso é importante o trabalhador fiscalizar o seu dinheiro no fundo de garantia. E se a empresa não depositou, e se ele quiser saber quanto que ele deveria ter, através do site fundodevido.org.br, que é da ONG, é gratuito, ele pode reconstituir a conta e saber o dinheiro que deveria ter até para entrar com uma ação contra essa empresa que não cumpriu uma obrigação trabalhista com esse trabalhador. Tá certo, Mário Avelino, muito obrigado pela sua gentileza e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da CBN. Mário Avelino, que é presidente do Instituto Fundo Devido. Desde quinta-feira, quando o governo federal anunciou que você teria direito a resgatar o dinheiro que estava depositado nas contas inativas do Fundo de Garantia, muita gente tem falado sobre esse assunto. Nós mesmos, aqui no Jornal da CBN, seja pelo Twitter, seja no nosso Facebook, seja através do e-mail, recebemos várias perguntas com dúvidas sobre este assunto. E por isso a gente convidou o Mário Avelino, que é presidente do Instituto Fundo Devido, para que a gente tenha algumas orientações ainda sobre esse fato. Lembrando que essas regras só entram em vigor lá a partir de fevereiro, ou seja, não é para tirar o dinheiro agora, não tem como tirar esse dinheiro agora. Mas é bom já ir se preparando. Mário Avelino, muito obrigado desde já pela sua gentileza de atender o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então deixando claro o seguinte, o que disse a regra anunciada pelo governo em relação a saque no Fundo de Garantia? Bom, então, primeiro colocar que é uma medida provisória e como medida provisória, ela entra em vigor de imediato. Então ela diz 2 coisas. A primeira, como você falou, sobre o saque das contas inativas, e a Caixa Econômica, que é o operador, a partir de fevereiro, deve divulgar o calendário, e esse calendário provavelmente, não estou afirmando, vai ser similar ao calendário do PIS, aquelas pessoas que recebem o abono pela data de nascimento. Mas em fevereiro a Caixa vai começar a divulgar e acreditamos que a partir de fevereiro o trabalhador que tem conta inativa vai poder sacar esse dinheiro.
Ou seja, apesar de ser medida provisória, entra em vigor agora, saque mesmo só a partir de fevereiro. Isso, porque a Caixa Econômica, que é o agente operador, ela vai estar se preparando, mas a partir de fevereiro, no carnaval, o trabalhador já vai ter um dinheiro a mais, e esse dinheiro é importante também para a economia brasileira, que está precisando de estímulo para voltar a crescer, né? Claro. Mário Avelino, o que caracteriza uma conta inativa? São duas situações. A mais tradicional é que o trabalhador ele pede demissão e, pelo esse fato, ele não pode retirar o fundo. Agora, essa conta continua rendendo juros e atualização monetária. A segunda situação é um pouco mais rara, é quando o trabalhador é demitido por justa causa. Ou seja, quando ele é demitido por justa causa, ele também não saca o fundo e aquela conta se torna inativa. Então, são duas situações. O fato de eu voltar a trabalhar não significa que aquela conta volta a ser ativa. É importante a tua pergunta, Milton. Cada empresa trabalhada é uma conta no fundo de garantia. E, complementando a pergunta anterior, a conta inativa é porque ela deixa de receber depósito naquela empresa que eu trabalhava pelo fato de ter saído. Então, eu pedi demissão na empresa A. Um mês depois entrei na empresa B. A empresa B é uma nova conta e aquela conta na Caixa Econômica. Da entrada, em 5 dias, esse dinheiro vai ser sacado. Tá certo. O Luiz Mascarenhas pergunta ainda o seguinte: quem tem créditos complementares vai poder sacar? Sim, se for um crédito de uma conta inativa. Nós estamos falando de créditos complementares, é aquele dinheiro de plano verão, plano Collor, que aí foi recalculado, o dinheiro aparece lá na conta depois. Isso. Vamos lá. Os expurgos dos planos verão e Collor, aquele trabalhador que, quando houve o crédito na conta dele, a conta era inativa, ele não pode sacar. Então o dinheiro foi creditado na conta. Então, quando ele for sacar essa conta inativa, ele sacará também os expurgos dos planos verão e Collor que foram creditados nessa conta. Então ele vai sacar a totalidade. O saldo que havia na empresa mais os expurgos, porque, mais uma vez, é importante destacar o seguinte: como eu falei inicialmente, cada empresa trabalhada é uma conta no fundo de garantia. Então, quando houve o expurgo, vamos dar um exemplo que esse ouvinte, ele trabalhou de 80 a 85 na empresa A, que foi antes dos expurgos, porque o primeiro foi em 89, plano verão, e o Collor 1 foi em abril de 90. E ele pediu demissão da empresa A. Aí entrou na empresa B em 86, trabalhou até 88 e pediu demissão. Essas duas contas receberam crédito do expurgo. E hoje, quando ele for sacar essas duas contas, sacará o saldo mais os expurgos dos planos verão e Collor. Tá certo. Bom, Mário Avelino, nessa última aqui eu vou me alçar aqui em responder, você só me confirma, tá? Mas é que eu acho que eu já sei a resposta. Porque a Lúcia quer saber o seguinte: já tem R$4.000, queria saber se só podia sacar R$1.000, quando vai pegar o resto do dinheiro? Pode pegar todo o dinheiro, é que no início o governo chegou a falar nesse limite de R$1.000, mas voltou atrás. Todo o dinheiro que tiver na conta inativa você pode retirar, é isso, não é? Ele vai sacar 100%, seja 100%. R$10, seja R$100.000. Inclusive há pessoas que têm saldo em conta inativa de mais de R$100.000. É mesmo? Porque conta inativa, vou dar um exemplo. De repente uma pessoa trabalhou 20 anos, ganhava um bom salário na empresa X, teve a oportunidade de um outro negócio, outro emprego e pediu demissão. Só que ele foi para outra empresa e continua trabalhando até hoje. Então ele não ficou 3 anos fora do regime, ele tem um bom dinheiro. E aí tem um dado importante, aproveitando essa pergunta, seguinte: a imprensa tem divulgado que vai ser disponibilizado de contas inativas de 30, tem uns casos falando até 40 bilhões de reais, e que beneficiará 10 milhões de trabalhadores. Existe uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que, conforme o estudo que nós temos, esse número pode chegar a mais de 20 milhões de trabalhadores. Por quê? Existe um total de 94 milhões de contas inativas. Fazendo um cálculo que, em média, que é uma média até muito, a conta torna-se uma conta inativa totalmente independente. Porque uma conta de fundo de garantia tem 2 atores. Um é o trabalhador, que é o beneficiário, e o outro é a empresa que faz o depósito. Então, isso
é a conta inativa. Agora, é importante destacar que só sacará contas inativas que estão inativas até o dia 31 de dezembro de 2015. Quem pediu demissão a partir de 2 de janeiro de 2016, essas contas continuam na regra antiga, que é o quê? Eu tenho que ficar, para sacar uma conta inativa, há 3 anos, tem que ficar 3 anos fora do regime do fundo de garantia, e quando eu fizer aniversário, no mês de aniversário eu poderei sacar. O que quer dizer ficar fora do regime do fundo de garantia? Um exemplo, eu pedi demissão na empresa X e fui ser autônomo, então eu não tenho depósito, ou fui ser estatutário, ou fui ser cooperativado. Então eu fiquei durante 3 anos em uma nova empresa sem receber depósito. Então isso é o que caracteriza uma conta, quer dizer, isso é a condição de saque que havia e continua existindo para as contas inativas a partir de 1º de janeiro de 2016. Agora, até 2015, todas serão sacadas. Tá certo. Aliás, o Jones Manfred, que é nosso ouvinte, tinha perguntado exatamente o seguinte: tem uma conta inativa do ano de 2006. Ele não pode sacar porque está fora desse prazo ao qual você se referiu. Vale até 31 de dezembro de 2005. A Solange escreveu para cá e diz assim: trabalho em uma empresa há quase 9 anos. Ano passado fui transferida para outra empresa do grupo e não houve rescisão, somente a transferência, porém não é uma filial. Nesse caso, existe a possibilidade de eu sacar meu fundo de garantia, que ficou retido lá até o ato da transferência? Não. E a pergunta dela também é importante para os outros ouvintes, é o seguinte: quando há um grupo de empresas, pela lei pode haver 2 situações quando a pessoa é transferida. A gente chama transferência com ônus ou sem ônus. Com ônus, a pessoa é demitida e vai receber tudo, inclusive é uma demissão sem justa causa, e sacará o fundo de garantia. E quando é sem ônus, a empresa nova para a qual ela vai do grupo é que vai assumir todas as obrigações trabalhistas. Então a conta dela é transferida e continua uma conta ativa, não é uma conta inativa. Perfeito. Outra questão que se coloca aqui o seguinte: a Helena, pedi demissão há quase 4 anos, estou num outro emprego há 10 meses. Posso sacar o fundo de garantia do outro emprego? Aí se encaixa exatamente naquilo que você vinha explicando. Perfeito, porque a conta dessa se tornou inativa antes de 31 de dezembro de 2015. Então ela está dentro da regra de poder sacar. Dúvida que tem surgido com frequência desde o dia do anúncio. O Roberto aqui talvez resuma isso. O Roberto Tiaralo, que escreveu para cá. Ele tinha uma conta inativa desde 1994, pois pediu demissão. Em 2000 optou por destinar metade dessa conta para o fundo Petrobras. Tem o fundo Vale também, que era uma possibilidade. Esse montante está atrelado a essa conta inativa. Se ele resgatar o fundo, ele pode pegar lá pela conta inativa ou não? Pergunta dele é importantíssima. Sim, porque a regra de quem investiu na Vale ou na Petrobras, quando ele investiu no exemplo dele, ele tinha uma conta inativa e poderia até ter outras contas ativas ou até inativas. E ele pôde, à época, investir parte dessa conta. Então, se ele vai agora no banco que ele fez o investimento e pediu resgate, esse dinheiro volta para a conta do fundo de garantia, nessa conta inativa, e ele, ao sacará a totalidade da conta, que é a metade que havia com rendimento, mais todo o resgate da conta do fundo de garantia. Perfeito, ou seja, porque isso aí resolve um problema de muita gente aqui que fez esse investimento. É importante destacar, Milton, quando houve o leilão da Petrobras no ano de 2000, 312 mil trabalhadores investiram parte do fundo na Petrobras. Hoje, estima-se que na Petrobras ainda tenha talvez uns 50 mil trabalhadores com aplicação vigente. Quando houve a Vale do Rio Doce, em 2002, foram 700 mil trabalhadores que investiram. Desse total, estima-se que pelo menos aí deve ter uns 150 a 200 mil trabalhadores. Porque nesse período muita gente sacou, porque se aposentou, comprou um imóvel, foi demitido, etc. Então, esse trabalhador que ainda tem investimento, ele tem a oportunidade, é uma opção, obviamente, de resgatar e saber que vai sacar. Agora, importante reforçar, somente contas inativas até o dia 31
do 12 de 2015. Essa é a data-chave. Em relação ainda a contas inativas, a Tereza Cristina tem uma outra situação. Os pais dela morreram, mas tinham fundo de garantia. Tenho a carteira de trabalho deles. Será que nesses casos também posso resgatar o dinheiro das contas inativas? Bem, a primeira observação é que quando o titular da conta morre, os dependentes legais podem sacar de imediato. Então não existe conta, não tem que esperar nada de conta inativa. O que existe é o desconhecimento daqueles dependentes que podem sacar de imediato. Inclusive hoje as empresas, já há muito tempo, quando um trabalhador falece, elas comunicam os dependentes legais para sacar. Então ela já poderia ter sacado desde a data de falecimento do pai dela. Então é importante reforçar o seguinte: falecimento do titular da conta, os dependentes, seja esposa, filhos, os pais, quem for dependente legal, já dá entrada para sacar esse dinheiro, não tem que ficar lá. Agora, se ele esquecer, torna-se efetivamente uma conta inativa que pode ser sacada agora. Agora, independente de esperar fevereiro, ela já pode, se quiser ir otimista, que cada trabalhador tenha 4 contas inativas, que não é o normal. Nós temos 20, se eu pegar 94 milhões de contas e dividir por 4 contas em média para o trabalhador inativa, nós teremos 23 milhões de contas de trabalhadores que deverão sacar esse dinheiro. A notícia ruim é que o governo divulgou, isso daí a empresa divulgou, não, o governo divulgou 30 a 40 bilhões, são somente 19 bilhões e meio. E por que eu afirmo isso? Porque anualmente a Caixa Econômica ela divulga o balanço anual do Fundo de Garantia. E lá ela divulga o total de contas inativas, quantidade e valores. E a quantidade existente de contas inativas até 31 de dezembro de 2012, o valor correspondente são 94 milhões de contas e 19 bilhões e meio de reais. Então não são 30, não são 40. Agora, o número de trabalhadores vai ser o dobro, no mínimo 20 milhões de trabalhadores. E eu queria fazer um destaque também, Milton, seguinte: é importante também o ouvinte saber, nós começamos a entrevista falando que é o assunto pontual, que é a conta inativa, mas a medida provisória que foi editada quinta-feira, ela também já torna lei a distribuição do lucro de 50%. Todo ano o Fundo de Garantia tem lucro, é lucro líquido. Em 2015, o Fundo de Garantia teve um lucro de 13,3 bilhões de reais. Só que todo esse dinheiro até hoje vai para uma conta do fundo chamada Patrimônio Líquido, que no fundo ela pertence ao governo. Se o Fundo de Garantia acabar hoje, esse dinheiro vai para o governo. E hoje tem 100 bilhões de reais. E o trabalhador tem 400 bilhões. Então o Fundo de Garantia tem um total de 500 bilhões. O que é importante, que já vai acontecer em agosto de 2017. O lucro líquido de 2016, que já está sendo estimado em 15 bilhões, metade dele vai ser distribuído para a conta do trabalhador proporcional ao saldo dele. Então, anualmente, a partir de 2017, todo ano o trabalhador vai ter, além do rendimento do Fundo de Garantia, a distribuição de lucro, porque já que é o dinheiro dele que é investido e dá lucro, é justo que esse dinheiro vá para o bolso dele. Eu até sugiro, obviamente, uma outra, uma oportunidade de entrevista para explicar melhor ao trabalhador, e ele vai ter um rendimento maior a partir de 2017. Faremos isso com certeza. E essa regra é importante destacar que foi uma campanha de abaixo-assinado que começou em janeiro de 2007, há 10 anos atrás, pela ONG Instituto Fundo Devido ao Trabalhador. Então, uma luta de 10 anos que a gente, neste momento, é coroado com uma